A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2022 estamos aprendendo sobre a Igreja e o Espírito Santo. E você, nós chegamos na lição de número 8. E para que vamos aprender da lição 8? O que vamos aprender? Como vamos aprender? Aonde colocar em prática? Essas são algumas perguntas que será respondida nessa aula. Porque a lição 8, como você viu aí, na capa do vídeo, capacitados para servir uns aos outros. A lição 5, 6 e 7 falou especificamente dos dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Foram 9, 3, 3 e 3. Agora vai mostrar para você para que você tem esses dons. Qual a finalidade desses dons? Aonde exercer? Para quem exercer? Como exercer? Agora vamos partir para outra lista de dons. É isso mesmo. Lembra que eu falei desde o começo, professores? Põe isso na mente. 9 dons estudamos aqui. Eles são 5, 6 e 7. Porque não daria para estudar todos os dons. Mas quando chega na lição 8, ele vai mostrar outros dons para ser executado. Em que sentido? Servir ao outro. Eu sirvo a você com o meu dom de ensinar, você serve os seus alunos com o dom de ensinar, outro com o dom de revelação. Vamos aprender tudo hoje, tá bom? Pega aí a sua revista, porque nós chegamos na lição de número 8. Lembrando que, se você não tem a revista, no grupo do Telegram, descrição do vídeo, clica aí mais, vai ter a descrição, vai estar lá, grupo do Telegram. Você pode ir lá e tem essa revista para você, tá bom? É para te ajudar se você não tem a revista da editora Betel Dominical. Ok? Lição de número 8, capacitados para servir uns aos outros. Será aplicada na sua igreja, no domingo, que será dia 20 de novembro de 2022. Hoje, segunda-feira, disponibilizo. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira professor Tony, coloca o vídeo que é para você estudar a semana toda e chegar no domingo na sua igreja, você já está aí familiarizado com o que você vai aprender a mais. Alguns canais chamam isso aqui de pré-aula, eu gosto de chamar de aula. Por quê? Porque eu sei que tem alunos aqui que só assistem a escola dominical aqui, porque trabalham, o horário não bate, nas suas igrejas não tem escola dominical ou tem escola dominical e não é da editora Betel, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia para o Cotidiano. Eu sou o professor Tony, que ensina a palavra de Deus com carinho, amor e dedicação. É o que nós vamos falar hoje aqui, que é para servir a vocês. Vamos fazer um combinado antes de entrar na lição? Esses 3, 4 minutinhos aqui, deixa eu te dar alguns comunicados para a gente ir direto para a lição e a gente não para mais, ok? Vamos lá. Você que não é inscrito, se inscreve. Você que já se inscreveu, você curte. Você que curtiu, deixa um comentário. Você que deixou um comentário, compartilha. Se você já fez tudo isso, se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou, tem uma tarefa para você que é impossível você deixar de fazer ela. Tem que fazer ela sempre. O que é, professor Tony? Orar pelo canal, orar por minha vida. Para que esse canal alcance mais gente, tem que ter oração, gente. Então, faz isso. Se inscreve, curte, comenta, compartilha e ora, ok? E o último aviso para entrarmos na lição, indo direto. Eu, Tony Pinho, criei o canal Simplificando a EBD. Serve para quê? Para você que é aluno, que quer entender como preparar uma aula, como que os professores preparam a aula. Você que é professor, quer aprimorar a sua escola dominical, você também adquire esse curso, vai aprender em 10 módulos como montar uma sala de professores, professor com potencial sem controle, professor
com boa vontade, assim você vai aprimorar. Se você é pastor presidente, você precisa rever se a sua escola dominical está trabalhando na dinâmica certinha para o crescimento de sua obra. Então, link na descrição do vídeo também será direcionado a uma plataforma e lá você vai aprender esses 10 ensinamentos para a sua escola dominical e serve para você, aluno que quer aprender mais da escola bíblica dominical. R$ 37 é o investimento. Olha aí, não demorou nem 5 minutos de aviso, porque às vezes aparecem algumas pessoas dizendo que eu passo 20 minutos falando do curso. Aí eu estou cronometrando aqui, ó. Tá no cronômetro, tá? 5 minutos para dar os avisos para nós podermos entrar na lição. Meus irmãos, servir a Deus é excelente. Eu quero falar com você, professores que são inscritos, professoras que são inscritos. Não desanima não, não desanima. Vai aparecer muitos querendo desfazer da sua aula, desfazer do seu método de ensino. Vem aqui no canal dizer que eu passo 20 minutos jogando conversa fora. Conversa fora, irmãos. Jesus sentava para conversar e não se preocupava com o tempo. Esse é o jeito do professor Tony. Eu não vou mudar porque alguém não gosta. Irmãos, professores, eu tenho conversado com vocês lá no Telegram e tenho visto que muitos de vocês têm a sala de aula e algumas igrejas não têm aluno. Não desanime, é para você assim mesmo. Esse é o meu jeito de dar aula. Ponho todo mundo para ler, ponho para todo mundo para participar. Converso do meu dia a dia, aprendi com Jesus. Jesus conversava com o pescador falando de peixe, falava com o agricultor falando de semente, falava com a mulher que pediu água de água, falava com Nicodemos que era sábio de algo de sabedoria. Então, cada um tem um método, cada um tem um jeito, não existe jeito melhor ou pior, existe o que Deus me deu e o que Deus me deu foi esse jeito de falar. 1 a 1, tá bom? Aviso dado, tira isso da sua mente que a sua aula não é boa, não é isso. É que quem quer aprender, aprende até com os erros dos outros. Repito, quem quer aprender, aprende até com os erros dos outros. Não é vocês, professores, são os dias que são maus, as pessoas estão querendo exigir algo que elas não estão dando. Tá bom? Então, dê o seu melhor para um aluno ou para 100, não importa, dê o seu melhor. Faço questão de falar quase 8 minutos que Deus é bom o tempo todo. Vamos para a nossa lição? Capacitados para servir uns aos outros. Pega aí sua caneta, marca texto. E a passagem é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é a tarefa de casa para você, professores, você alunos. Romanos capítulo 12 vai começar a falar de outros dons que não estavam relacionados em 1 Coríntios capítulo 12. Lembrando que, vamos falar de um aqui, mas na lição você vai aprender. Mas o que fala Romanos capítulo 12, professor? Fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, então aprenda, você tem a sua didática. Eu ensino para você o jeito que eu dou aula. Você pode pegar alguns pontos. Por exemplo, eu me espelhei em alguns professores, eu vi alguns professores dando aula e com isso eu criei o meu método. É o melhor? Não. É o mais correto? Também não. É excepcional? Não. É o meu jeito. Serve para alguns e para outros não. Então, pensa nisso, que nós estamos aqui para um somar com o outro. Você soma aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, você soma na sua sala, com o seu superintendente, você aluno. Não diga que a aula do professor tal é melhor do que a outra aula. São métodos diferentes, tá bom? Então, Paulo está dizendo bem claro em Romanos, porque assim como o corpo, é um só, temos só um corpo, mas somos muitos o quê? Membros. Muitos membros. É isso que você vai aprender hoje.
Nossa verdade aplicada nos diz assim: devemos ser dedicados e zelosos, no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Então, se dedique, ensine com o melhor que você pode. Alunos, busque do melhor jeito que você pode, para que você dê com zelo, aprenda com um zelo, tá bom? Nosso texto de referência, como eu falei para você, a gente vai trabalhar com a base de Romanos capítulo 12. Aqui vamos ler o versículo 4 ao versículo de número 8. Olha só que interessante, está na descrição do vídeo. Se você não tiver um exemplar da Bíblia, não esquece, faz alguns vídeos que eu não falo. Isso aqui é o que, gente? Que eu falo? É a minha régua. A minha vida tem que caber aqui. Se a minha vida não se encaixa nesse padrão aqui, não serve. Então, essa aqui é a régua para minha e para a sua vida. Vamos lá? Romanos capítulo 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, glória a Deus, é o nosso texto áureo. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas evidentemente somos membros uns dos outros. Esse aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse e que é diferente desse, que torna o quê? Uma mão. Então, somos muitos membros que se ligado a um só corpo. Todos esses, mesmo sendo diferentes, está ligado no corpo, aqui agora trazendo essa analogia, no corpo do professor Tony. Mas não quer dizer que esse vale menos do que esse, nem esse aqui. Todo mundo tem o seu valor igual no reino. Isso que você tem que entender, que parte do reino que você faz. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, nem todo mundo tem o mesmo dom, e isso é que é maravilhoso. Continuando, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha, os dons que nós vamos falar aqui em Romanos capítulo 12. Repete, já dou spoiler. Repete apenas profecia. Você exerce a profecia como? Mediante a fé. Versículo 7. Se é ministério, que haja em ministrar. Se é ensinar, esse aqui é o versículo do professor Tony e das professoras, dos professores. Professores, se você puder, faz como eu fiz aqui, ó. Olha aqui. Eu sei que muitos ouvem e não vê, né? Então olha agora, olha aqui, um pouquinho só. Faz feito o professor Tony aqui, ó. Bíblia para o cotidiano. Aí, lá na parede dos professores, vocês que sabem, ali tem outra parede dos professores, tem a frase: tudo aqui já foi um sonho. O que você faz, professor? Faz uma parede na sua casa com esse versículo. Professores, se é ensino, que haja dedicação. Romanos capítulo 12, verso 7. Se é ensino, que haja dedicação. Então já vamos falar de dom. Professor, ensinar é um dom? Ou se é um dom? Estamos aí. Por isso que você às vezes se dedica tanto, porque é um dom condicional. Qual é a condição? Se dedicar a esse dom. Versículo 8, o que exortar é um dom, certo? Use esse dom em exortar. O que reparte, você sabia que repartir, dividir é dom? Faça com liberalidade, ele dá com prazer, ele distribui com prazer. O meu amigo Emerson, do coral Filadélfia. Então, mais um aqui, repartir. O que presidir, aí parte para os pastores que tem 300 membros, 400 membros e tem presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, líder de departamento. Ele tem que presidir com o quê? Com
cuidado. Eita glória! E o que exercita misericórdia, você sabia que misericórdia é um dom? Tá aqui, ó. Por quê, professor? Você concorda com isso? Sim, tá na Bíblia. Misericórdia é um dom. Deixa eu pegar essa caneta aqui que nós vamos marcar algo aqui. E faz misericórdia com o quê? Alegria. Então vamos ver quantos dons vamos encontrar aqui no livro de Romanos. Gente, eu emprestei o meu livro, o livro que o professor Tony escreveu para uma igreja local, né? Tempo de Semear, AD Semear, né? Eita, pastor Ricardo José Santana. Eu emprestei para a Marilda, na nossa igreja, pediu o livro emprestado. Com ciúme, mas emprestei. Vamos lá, aqui a gente vai encontrar profecia, a gente já encontra em 1 Coríntios capítulo 12, já encontrando profecia. Porém, agora aqui em Romanos 12 a gente vai encontrar, ministério, né? Se é ministério 1, ensino 2, vamos ver, exortar 3, repartir 4, presidir 5 e misericórdia 6. Então veja você, se nós estudamos sobre 9 dons até agora, apareceu aqui na nossa conta mais 6. Olha só. Então, por isso que eu falei, não são apenas 9, é que a revista está sistematicamente assim. Mas agora ele já apresenta mais 6, tá bom? Ministério, ensino, exortação, repartir, presidir e misericórdia. Você já ganhou aí uma aula maravilhosa, só até aqui, não é verdade? Vamos lá? Introdução. Nossa introdução nos diz assim: nesta lição, estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus aos que forem transformados pela renovação do entendimento. Renovação do entendimento. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Não está aqui. Eu quero abrir com você. Livro de Romanos, capítulo de número 12, verso 2, está marcado aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimentando. Mas nós recebemos de quem? De Deus. É Deus que nos dá. Glória! Continuando nossa leitura, visando atender às diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está neste mundo. É para isso que serve o dom, porque existem várias demandas que vai necessitar do seu dom para que a igreja de Cristo, enquanto estiver no mundo, seja bem estruturada. Eita glória! Ponto 1. Exercitando os dons. Você exercita o seu dom? Como eu falei, o meu dom é de ensinar. Por que, professor, você acha que o seu dom é de ensinar? Por quê? O que eu já estudei na minha vida, na vida secular, seria pouco para poder aplicar as aulas com tanta clareza qual eu faço. Eu sei que tem gente, irmãos, entenda isso, professores, alunos, tem gente que não vai gostar do seu jeito de dar aula. Por isso que eu estou aqui trazendo esse ensinamento para você. Esse professor é muito simples. Você sabe que eu já ouvi isso? Professor, você é simples demais, você fala um negócio muito simples, você não fala palavras em hebraico, você não fala em palavra em grego, lexos, você não fala... Você fala simples. Não, você é simples demais. Eu gosto de ouvir um negócio um pouco mais, como diz Hernandes Dias Lopes, está ali a minha Bíblia do Hernandes Dias Lopes, palavras rebuscadas. Não, irmão. Deus chamou cada um de uma maneira e o dom do ensino que foi depositado em minha vida foi de simplificar, clarear,
né? Parece até clarificação, clarear tudo. Então, de maneira simples. Sei que às vezes é necessário se aprofundar. Deixa eu mudar essa frase, que foi uma frase que eu ouvi. Existe uma diferença entre você ensinar simples e você não ser profundo. Porque não adianta você ser uma pessoa profunda e não é uma pessoa clara no que você está dizendo. É melhor você ser uma pessoa que não tenha tanta profundidade, entenda a base, mas saiba passar, do que você ter um grande conhecimento e não saber passar. Isso aí é lá do curso, né? Eu explico direitinho sobre isso, mas é verdade. Então eu tenho esse dom de simplificar. Então, professor, se Deus te deu esse dom e você simplifica, saiba que o povo precisa ser instruído na simplicidade. Não quer dizer que você não tenha profundidade. Simplicidade pode andar de mão dadas com a profundidade. No entanto, que você se dedique para explicar a profundidade que você foi na busca do ensino. Vamos lá? É isso que nós temos que exercer esses dons. Olha o que o professor aqui coloca. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra, até que o noivo venha buscá-la. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um dos dons no serviço da obra de Deus, de acordo com a graça que nos foi dada, graça a favor imerecido. Vemos em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo número 7, o resultado da mente renovada, que é Romanos 12, 2, que acabamos de ler. Por isso que nós lemos aqui, quando eu tenho a minha mente renovada, aí eu entendo o que está escrito em Romanos, capítulo 12, que está aqui, do versículo 3 ao versículo 7, que é o que nós já lemos. Nós só não lemos o versículo 3, que eu vou ler para você agora, porque do 4 ao 7 é do 4 ao 8 é o nosso texto de referência. Mas deixa eu ler o versículo 3, que eu não li ainda. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Professores com potenciais sem controle. Sabe muito, não explica nada. Em vez de ajudar, só atrapalha. Se apega a Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Só saiba aquilo que convém saber. O que é que Paulo está dizendo? Só saiba aquilo que você sabe explicar. Não busque saber aquilo que você não vai poder passar para o outro. É forte demais. Eita, já estou amando essa aula. Sensacional. Na maneira como os discípulos de Cristo estão comprometidos no serviço ao corpo de Cristo e com as capacitações concedidas pelo Espírito Santo, como? Pega a caneta e vamos anotar. Diz o que aqui? Profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir e exercitar misericórdia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês vão me ouvir gritar. Espera só um pouquinho. Olha, Jesus, eu não vou cortar não. Amor, traz uma Bíblia para mim NVI aí, por favor. Vou pedir para minha Rose. Não vou cortar não. Fica aí, ela nem vai saber se ela vai ficar no vídeo. Oh, Jesus, depois ela vai me matar. Porque a minha Rose, ela só trabalha com as mulheres. Ela não gosta de aparecer. E eu preciso de uma Bíblia NVI. Ela foi buscar. Ô, meu amor, essa daqui é a letra grande ou pequena? Pequena. Tem que ajudar eu, né? Misericórdia, Jesus. Deixa isso aqui mesmo. Obrigado, amor. Não, porque se você quiser, eu trouxe aqui uma masculina. É, porque é masculina? Tá bom, então. Não, deixa isso aqui mesmo. Serve, é NVI.
Vamos lá, abre aí o livro de Romanos. Opa, volta aqui. Irmãos, eu não sei vocês, mas mexer na Bíblia que não é sua, é tudo Bíblia, mas parece que você já sabe onde é que tá as coisas, né? Romanos capítulo 12, deixa eu ler o versículo de número, a partir do versículo de número 6. Deixa eu ler aqui, mas ela trouxe a letra minúscula para mim, ô Jesus. Vamos lá, versículo de número 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça com que foi dada. Se alguém tem um dom de profecia, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então eu queria essa tradução aqui, NVI, para você ver um pouquinho a diferença. Eu gosto de usar muito NVI na sala dos jovens, né? Aliás, na sala dos adolescentes, que é para ficar bem fácil a linguagem deles. Mas olha aí a importância de você ter várias traduções. Então, profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercitar misericórdia, tá bom? 1.1, graça para o exercício de diferentes ministérios. Graça para exercício de diferentes ministérios. Diferentes ministérios. Olha o que diz. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando os seus servos com diferentes dons, visando a edificação da igreja. Para que existe diferentes dons? Não é para você, é para a igreja, é para todo mundo que participa no corpo de Cristo. Vamos lá. Importante que cada discípulo de Cristo esteja atento às recomendações presentes em Romanos capítulo 3. Vamos ver na NVI, daqui a pouco. No exercício dos dons, humildade, moderação e a consciência de que cada membro do corpo de Cristo tem responsabilidade no bem-estar da igreja. Eita! Então, é responsabilidade sua, alunos. É responsabilidade sua, professores, superintendentes, professoras. É sua responsabilidade de fazer um bom andamento na igreja. É isso aí. Romanos, capítulo de número 12, versículo 3, isso, 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Conceito: eu sou o melhor professor do canal, aliás, do YouTube. Para, irmão. Nós somos parte do mesmo corpo. Teve um inscrito aqui que diz: professor, você mencionou o canal do Boa Semente. Eu disse: somos irmãos em Cristo. O pastor Júlio César ensina de uma maneira, eu ensino de outra, e o pastor Júlio César tem mais de 20 mil inscritos. Glória a Deus, porque eu sou inscrito. E você sabia que o pastor Júlio César, com mais de 20 mil inscritos, os vídeos deles têm muito mais visualização do que o meu? Pastor Júlio César, do canal Boa Semente, é inscrito no canal Bíblia para o Cotidiano. Coloquei na aba aí. E ainda ele comenta aqui: parabéns, meu irmão, continue fazendo a obra de Deus. Irmãos, o reino não é competição, irmão. O reino é agregar para o melhor do reino. Pastor Júlio César, do canal Boa Semente, mais de 20 mil inscritos. Você não é inscrito lá? Se inscreve, é uma bênção, irmão.
Estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui para ensinar diferente do pastor Júlio César. Ele ensina de uma maneira, eu ensino de outra maneira. E quem ganha? Você que está nos ouvindo. Você ouve o pastor Júlio César do canal Boa Semente. Você ouve o professor Tony do canal Bíblia para o Cotidiano. Junta os dois e você tem aulas excelentes. Aprende, irmão. O reino não é competição. A gente não está em competição, a gente está em unidade, somando cada vez mais. Um abraço para o pastor Júlio César do canal Boa Semente. Se você não conhece, eu recomendo, de verdade. Vamos lá? Continuando aqui. Foi desse lado, que eu parei aqui. Diz assim: as dádivas de Deus ao seu povo são demonstradas de sua generosidade, não por causa de nossos méritos. Então, os inscritos do canal Bíblia para o Cotidiano estão aqui porque eu dou uma boa aula. Está aqui porque Deus concede e vai concedendo, e vai dando, e vai aprimorando a cada dia. É isso que eu tenho que pôr em prática no reino de Deus. 1.2. Os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. Então, eu estou aqui exercitando o dom de ensino para o que? Aperfeiçoamento da igreja. Olha só o que diz aqui. Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos a sua obra. Foi para isso que ele me deu o dom de ensino. Diante disso, não podemos permanecer com um comportamento apático. Eita, foi forte aqui o pastor. Improdutivo ou até mesmo egoísta com as pessoas ao nosso redor. Olha aí. Aí você fala, professor, o canal Boa Semente vai ganhar que os meus 5.000 inscritos se inscrevam no canal do Boa Semente, no canal do pastor Júlio César. Por quê? Porque está dizendo aqui, que eu não posso ser egoísta. E se eu quero que o povo de Deus aprenda a palavra de Deus, que eu recomende outros canais que ensinam a palavra de Deus, irmãos. Gente, para com isso. Nós estamos aqui pelo reino. Pelo reino. Eu fiquei tão feliz que um trimestre passado o pastor Júlio César convidou o evangelista... gente, eu acompanhava tanto ele, EBD Betel, o nome do canal. Gente, o evangelista fugiu. O pastor Júlio César convidou ele para fazer uma live e eram os dois que eu assistia. Eu assisti os dois de casa, todos os dois. Dividiram uma live para falar do reino de Deus, acrescentar. Foi sobre até a revista do livro de Apocalipse. Que maravilha, irmãos! Isso se chama Unidos para o Reino, para o crescimento do povo de Deus. Devemos ter o entendimento de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um plano específico para realizar na vida de cada um de nós. Na minha vida de um jeito, na sua vida de outro jeito. E juntos crescemos. O apóstolo Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja conforme a capacidade recebida do Senhor. Capacidade recebida do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 5, 17. Cabe lembrar que fomos vocacionados para vivenciar o amor de Deus em todo tempo e em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta para a glória de Deus Pai. Minha Rose me perdoe, mas não consigo ler a Bíblia dela ali não. Jesus dos crentes. Eu vou ler a minha porque é maior. Mateus, capítulo número 5, Sermão do Monte. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Versículo quanto, professor Tony? 16. 16, aqui desse lado. Está marcado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, é assim. Deixa eu colocar a Bíblia da Dona Rose aqui. Ó, que bonito, irmão. Da Thomas Nelson.
Nova Versão Internacional. Letra perfeita. Olha aí, deixa ela aqui. Então, tenha outras Bíblias, né, para você fazer essa comparação na sua sala de aula. E aqui, o que ele está dizendo? O canal Bíblia para o Cotidiano tem que existir para quê? Para que os homens vejam as minhas obras e Deus seja glorificado. Não é eu, é o que Deus me deu. Então é por Ele, veio dele e torna para Ele, porque tudo é dele. Ok? Nosso ponto 1.3, é isso mesmo. 1.3, dom de profecia a serviço da igreja. Já tem uma aula completa falando sobre profecia. Então, se você não viu, tá aqui no canal, você vai poder numa playlist. Diz assim: interessante notarmos que na lista de Romanos, isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu comecei falando e aqui ele vai falar também, né? Lógico, estudei a lição. Notarmos que na lista de Romanos, capítulo de número 12, do versículo 6 ao versículo 8, este é o único dom que também está presente em 1 Coríntios, capítulo 12. Qual é o dom? O dom de profecia. Por isso que eu não marquei profecia aqui. Só marquei de ministério até misericórdia, porque profecia já está em em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Mas olha só que interessante. E o seu exercício é mais cometido pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 e 14. Pontuamos aqui que, conforme visto no tópico 1.1, o membro do corpo de Cristo capacitado com este dom deve servir totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Que Paulo está dizendo, o que o escritor está colocando? Eu tenho o dom de profecia, eu sou usado em profecia, mas nenhuma profecia vinda da parte de Deus, de profetas verdadeiros, foge do padrão da Bíblia. Se tiver uma profecia que é contra o que já está aqui, é anátema, como disse o próprio apóstolo Paulo. Se vir alguém pregando outro evangelho que não seja este, não o receba. É anátema. O que é anátema, professor? Você não é simples? Sou. É Paulo dizendo maldito. Paulo chama alguém de maldito. Irmãos, a Bíblia não dá colher de chá para quem quer enganar o povo de Deus. Uma coisa é você, professor, é outros professores aqui na plataforma do YouTube errar em uma colocação, se equivocar em um versículo, falar uma coisa que foi na gravação aqui do vídeo, não se atentou e falou uma coisa que está errada. É uma coisa. Outra coisa é conscientemente induzir o povo a permanecer no erro. Diferencia. Eu sou passivo 100% de erro. Não tenha dúvida. Falo coisa que aqui eu tenho que me retratar depois. Ô, irmão, desculpa que eu errei, me expressei mal. Diversas vezes. Professores que ensinam a palavra verdadeiramente sempre vão se retratar quando errar, porque eles não querem errar para enganar o povo. Ele erra porque ele é humano. Você entende qual é a diferença? Então, se vir pregando o evangelho que não está aqui, é maldito. Então, não se preocupe, professor, se você errou em uma colocação. É só você se retratar, porque errar, eu e você estamos sujeitos, tá bom? Alunos, não fique chateado quando o professor te der uma informação errada, um versículo errado, falar alguma coisa que às vezes ele não processou direito. Pede para ele rever o que ele disse. Aí sim, se ele continuar no erro, aí você o abandona, ok? É ensinamento. Ponto de número 2. Dons de edificação, exortação, ensino e serviço ao reino. Tudo hoje aqui, melhor dizendo, toda a lição hoje aqui é sobre servir ao outro, estar em serviço, tá bom? O Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente
para desempenhar suas funções na igreja. Lembra que a gente já falou lá atrás que o Espírito Santo dá o dom para o que for útil para a igreja? Pois é. Então, quando você tem um dom, é para o melhor da igreja. Você é o servo da igreja naquele dom. Afinal, o Senhor outorga os dons para a sua igreja, conforme a sua vontade, não por merecimento de pessoas. Ou de pessoa, no plural, no singular. Mais uma vez, Romanos 12, do 3 ao 6. É nosso dever procurar formas para servir a igreja e ao próximo com os dons que Cristo nos tem ofertado. Então, só oferta aquele que quer ofertar para algo. Eu estou ofertando o meu conhecimento aqui na plataforma do YouTube, no canal Bíblia para o Cotidiano. Eu estou ofertando para que você tenha o conhecimento da palavra de Deus de maneira simples, de maneira clara. Não confunda, repito, põe isso na mente. Profundidade não quer dizer que não quer dizer que não possa ter simplicidade. Uma coisa anda com a outra, porque o problema é ter muita profundidade se não tem simplicidade. Então, eu estou ofertando aqui, repito, para ficar gravado, porque é serviço. Segunda, aula completa. Quarta, auxílio professor. De segunda a sábado, devocional. Então, eu estou ofertando para você. Quanto você está pagando por isso? Nada, porque é o quê? É ofertando. Eu estou te entregando. E você faz o quê para obter isso aí? Simplesmente nada. Você vai pagar a sua internet, que é sua internet. Seja no Wi-Fi ou seja nos dados móveis. Mas é sua. Mas você não paga por este conteúdo. Entende? Então, o meu dom de ensino estou lhe ofertando. Tá bom? Então, saiba disso, que é uma oferta. Uma oferta para o reino. 2.1. Dom de ministério a serviço da igreja. Vamos ver um pouquinho sobre esse dom de ministério. Diz assim: o termo ministério no grego diaconia indica, segundo o Strong, ele é dicionário, dicionário de Strong. Irmão, ó, sensacional, já tive, não tenho mais, dicionário de Strong. Diz assim: atenção, assistência, serviço. Olha aí o que fala ministério. Do grego, diaconia, com K, tá bom? Diaconia. Indica aqui, ó, atenção, assistência e serviço. Então, logo, todo ministro, ele tem que ter atenção, dar uma assistência e prestar um serviço. Eita, é forte demais! Conforme alguns comentários como Strong e Kenner, talvez tenha sentido mais amplo, como, por exemplo, em Romanos 15, vamos ler. Romanos 15, 25. Isso. Romanos 5, Romanos 15, irmão, misericórdia. Romanos 15, verso 25. O que nos diz? Não está marcado ainda. Pega aí canetinha, marca texto em gel. Quem recebeu o meu conselho, comprou e está usando na sua Bíblia, porque sabe que não vaza de um lado para o outro. Mas comprou uma boa, irmão. Essa aqui é daquela... Não tem nem para ver mais, mas eu acho que é Faber-Castell. Romanos, capítulo 15, verso 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ou seja, ele está dizendo, Paulo, o escritor Paulo, está dizendo, olha, eu agora estou indo a Jerusalém, não é passear não, irmão. Eu estou indo lá para um objetivo. E qual é o objetivo, Paulo? Tu vai para Jerusalém ministrar aos santos. Eu estou indo aqui no canal para fazer algo, ministrar aos
santos. Você vai para a escola dominical de manhã, professoras, para ministrar aos santos. Você, aluno, vai à escola dominical para aprender dos professores. E assim por diante. É um serviço, tá bom? Porém, o fato de em Romanos 12:7, aí volta, vamos ver. Romanos 12:7, aqui em cima, se é ministério, seja em ministrar, porque está falando de ministério. Ele continua dizendo, está relacionada entre os de profecia e ensino. É possível que refira a um ofício específico da igreja como diácono. Algumas versões como Bíblia NVI, NAA, gosto muito, cadê ela? Ali, ó, NAA e RA, essa é RA? Não, essa é RC. Revista e atualizada, tá? Você quer a tradução, professores? NVI, que é essa daqui da Rose, ó, nova versão internacional, NA, nova Almeida atualizada. E RA, revista João Ferreira de Almeida, só que é revista e atualizada. Registra, dediquemo-nos a ministério, seja como for, a expressão dediquemo-nos nos remete a estarmos focados no serviço, a procurarmos fazer com excelência, visando o bom desenvolvimento da igreja. Então, tanto na NVI, na NA e na RA, a palavra é dediquemo-nos. Tony, dediquemo-nos com os professores, professoras. Dediquemo-nos. Então, não é Paulo dizendo assim, ó, dedique-se. Não, é nós. Estamos implantado no mesmo contexto de ensino. Dediquemo-nos à obra do Senhor. 2.2. Dom de ensino a serviço da igreja. Amo. Dom de ensino. Amo. É o meu dom. Amo. Os dons são recebidos pelos crentes para prestarem serviço utilizando seus dons e talentos ao reino de Deus. Verifica-se assim entre os dons e o dom de ensino, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é ensino, haja dedicação ao ensino. Marca mais uma vez. Vai lá um quadro, irmão, com essa frase aqui, professores. Tá aqui, ó. Deixa eu falar para você, superintendente. No final do ano, pega uma canequinha igual dessa aqui, ó. Faz assim um brinde para os seus professores. Se é ensino, que haja dedicação. Eita glória! Faz uma canequinha para dar aos professores, superintendente, para que eles venham cada vez mais se dedicar ao que está escrito na palavra de Deus para ensinar a outros. O dom de ensinar é a competência sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus. Desta forma, somos levados a ver o apóstolo Paulo orientando aos capacitados por Deus para o ministério do ensino, que devem se empenhar para cumprir tal nobre serviço. Tal nobre serviço é o meu e é o seu, meus amados irmãos. Abre Bíblia, crente. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13. Não está marcado. Vai marcar agora. Eita glória, 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 glória. O que está dizendo aqui, professor? Que coisa linda. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo está dizendo, Timóteo, persiste em ler, Timóteo. Mas não só ler, exorta.
Exorta. Você sabe o que é exortar? Muitos aprenderam que exortar era bater, maltratar. Não, exortar é animar, irmão. Exortar é colocar para cima. Deixa eu ver se na NVI já veio pro desafio. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá na NVI. Exortar. Espera aí. Vamos ver. Oh, meu Deus. A Bíblia dos outros é rindo demais, Jesus. Timóteo aqui, ó. Depois de Colossenses, Tiago... Timóteo aqui, 1 Timóteo, vamos ver, paciência com o professor Tony, cadê o 4,13, 1 Timóteo 4,13, pode achar o 13 aqui, Jesus dos... aqui ó, até a minha chegada, dedique-se, lembra que a gente falou aqui ó, sobre que na NVI está a expressão, cadê a expressão, cadê? Foi nesse ponto. Foi no ponto 2.1, na NVI, NARA, está falando a palavra dedique-se. Olha Paulo falando para Timóteo aqui, ó, tem que ficar anotado. Misericórdia. Já perdi de novo, gente, é pequena demais. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Eita, ele está dizendo, Timóteo, se dedica, meu filho, a continuar lendo. Lendo o quê? As Escrituras. Lendo a palavra de Deus. Exorta o povo, anima o povo e continua ensinando até eu ir. Se eu não chegar, você continua fazendo isso aí. Lendo, exortando e ensinando. É para nós, professores. Fechou aqui, né? O dom do ensino. 2.3, dom de exortar a serviço da igreja. Vamos ver o que significa exortar agora. Já dei uma introdução, não é verdade? A palavra grega para este dom é paraclesia, que constitui chamado ao lado, consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Eu sei, não é soberba minha, que muitos de vocês não sabiam o que significa exortar, porque até comprar um dicionário bíblico, ler, eu aprendi, professores, eu aprendi que exortar, o irmão exortou a igreja, hein? Mas exortou com força, porque disse que alguém foi lá e bateu. Irmão, exortar não é bater. Olha aí, ó. Traz esse conhecimento. Se você já sabia disso aí, professores, fala na sua sala, reforça, porque por muitos anos foi ensinado que exortar era maltratar, bater, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chamado para estar ao lado, olha, é a primeira coisa, ó, para estar ao lado. Consolar, advogar, o que é advogar? Defender. Você precisa de advogado para quê? Não é para te defender? Aí. Advogar, certo? Animar. Se anime, meu filho, fique triste não. A escola dominical só tem 2 alunos, anime-se. Um dia vai ter somente um e não pode ter nenhum, mas você continua sendo quem você é. Eu gosto muito dessa ilustração, sabe? Eu não lembro o pregador, mas ele fala bem assim. Você já viu... Aliás, você sabe quem você é? Você tem que aprender com o leão. O leão morre de fome, mas ele não come capim. Porque ele sabe quem ele é. Ele passa fome, morre de fome, mas ele não come capim. Porque o leão foi feito para comer carne, ele é carnívoro. Ele sabe quem ele é. Eu fico só na escola bíblica dominical. Eu fico só no canal Bíblia para o Cotidiano. Mas eu continuo ensinando do meu jeito. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. Eu sei para que eu fui chamado. Eita glória! Peraí, ainda falta aqui ainda, irmão. Misericórdia. Confortar. Estou confortando você. Incentivar. O que eu estou fazendo? Lhe incentivando. Tudo isso aqui será que eu tenho esse dom, Jesus, de exortar? Vocês acham que eu tenho esse dom, professores? Se for, para eu saber em que parte do vídeo você está comentando, você coloca assim,
Exortar, o Senhor tem esse dom. Será que eu tenho esse dom? Chamado para estar ao lado, consolar, advogar, animar, confortar e incentivar. Será que eu tenho esse dom? Jesus, eu não tinha me atentado, agora estou pensando. Eu tenho o dom de exortar, além do dom de ensinar. E ainda falo em línguas. Meu Deus, como eu sou privilegiado. Oh, Jesus, deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar também. Vamos continuar. Na Bíblia fica visível que existe um diferencial entre exortar e ensinar. Opa, vamos ver esse diferencial agora. Neste sentido, podemos exemplificar que o ensino é a capacidade dada por Deus para auxiliar o crente a entender a palavra de Deus. Então, esse dom eu tenho, que é a capacidade de ensinar o outro a entender a palavra de Deus. Atos capítulo 11, 23. Já a exortação é poder oferecido por Deus para que o crente pregue a palavra de Deus a ponto de alcançar abertamente o coração, fazendo com que este, ao ser exortado, passe a ter maior compromisso com o reino de Deus. Será que através do canal Bíblia para o Cotidiano, através da minha vida, eu consegui fazer você ter mais compreensão do reino de Deus? Se eu conseguir fazer você compreender melhor o reino de Deus, então eu descobri nesse trimestre que eu tenho dois dons, o dom de ensinar e o dom de exortar. Animar, encorajar, advogar, consolar, chamar para ficar ao lado, fortificar e incentivar. Eita glória! Vamos para o nosso ponto de número 3? É assim, professores. Se animem. Se animem, alunos. Vocês fazem parte do reino de Deus. Ponto 3. Dons de cuidar, administrar, servir do reino. Eu não falei do começo, mas eu quero voltar aqui, porque eu pensei nisso quando estava preparando a aula e não fiz. Do mesmo jeito que ele divide os 3 dons lá atrás, lembra que a gente separou 3 e 3, as 3 lições 5, 6 e 7, aqui nessa, no ponto 2 e no ponto 3, ele divide 3 e 3. Você percebeu? Dons de edificar, cadê? Essa caneta aqui, ó. Esses detalhes são muito importantes, ó. Edificar, 1, exortar, 2 e servir, 3. Aí quando você vai agora para o ponto 3, que é onde a gente vai, ele fala, ó, cuidar, 1, administrar, 2, deixa eu ver, isso é cuidado, administração e o serviço, olha aqui, ó, 3. Pronto. Então ele divide de novo 3 e 3. Então você vai aprendendo algumas características do escritor. Ele segue uma dinâmica. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver aqui. Foi da lição, a última lição que eu dei da CPAD. O professor primeiro mostrava o problema. O que as pessoas acreditavam era... gente, como é que é lá da CPAD? Foi a última revista da CPAD que eu dei aula. Eu estou olhando ali, mas eu não estou conseguindo enxergar a minha revista da CPAD. Porque eu não tirei a capa. Ali está só as revistas antigas, a capa da CPAD eu não tirei. Mas era os ataques contra a Igreja de Cristo, né? As sutilezas de Satanás no que antecede a volta de Cristo. Eita, eu acho que eu lembrei. Também foi 3 meses, né? E o escritor, eu não vou lembrar quem é o escritor, mas eu identifiquei ele como. Ele primeiro mostrava qual era a sutileza, o que as pessoas acreditavam no ponto 1. E no ponto 2 e 3 ele refutava com base bíblica. Então aqui, esse professor aqui, Odes, se eu não me engano o nome dele, eu não sei pronunciar o nome do amado, e eu tenho que tomar cuidado, Bispo Odes José Campos, porque tem uma escrita aqui no canal que disse que esse pastor aqui é o pastor presidente da igreja dela.
Misericórdia, eu estou dando aula para uma irmã que é membro da igreja do pastor que escreveu essa revista. Gente, que responsabilidade. Tá vendo aí? Tá pensando o quê? Então ele cria esse mecanismo de separar 3, 3 e 3. Tem alguma coisa a ver, professor? Não, é a didática dele, de separar de 3 em 3, problema nenhum. No livro de Billy Graham, que ele coloca ali o poder do Espírito Santo, ele divide também os frutos do Espírito em 3. Ele fala até que em cachos, 3, 3 e 3. Eles têm essa dinâmica de didática, irmãos. Então, você vai aprendendo com esses homens mais sábios do que nós. Essa dinâmica aí, tá bom? Então, ponto 3 agora é falar os dons de cuidado, o dom de administração, do serviço do reino de Deus. Vamos lá? O apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, discorre também a respeito dos dons anunciado de maneira tão perfeita e harmônica os dons do Espírito. Ele demonstra o cuidado de mencionar as distintas categorias de dons e exortar aos crentes para que possa exercer de maneira correta a função que cada um deles desempenha na igreja. Então, Paulo, ele separa de maneira, diz, olha, irmãos, é esse dom, exerça de tal maneira, é esse de tal maneira, é esse de tal maneira. Ele fala que existe esse dom e ainda diz como usar esse dom. Então, Paulo faz aqui um ajuste na igreja, orientando que as variedades dos dons e como exercer esses dons, sempre pensando no bem coletivo, tá bom? 3.1, o dom de repartir. Como eu falei, o meu amigo Emerson, carinhosamente a gente chama ele de Tuta, né? Eu perguntei para ele por que Tuta. Ele disse que o pai dele gostava muito de um jogador de futebol das antigas, então o apelido dele ficou Tuta. Meu amigo Emerson, ele tem esse dom, irmão, de repartir. Com prazer ele faz isso. Muito, 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 muito. Ele diz assim aqui na revista, né? Este dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros para que possam contribuir na igreja local, na obra missionária. Não podemos nos abster de mencionar que este dom deve ser exercido com liberalidade. A Bíblia de Estudo Roma, não conheço essa Bíblia de Estudo, fala com maestria sobre a relevância deste dom no seio da Igreja de Cristo. Ele diz assim: o repartir deve ser praticado com generosidade. Todos podem dar, mas as capacidades definem. É impressionante, porque todo mundo pode contribuir. Eu, você, nós podemos contribuir. Com quanto? De R$1 a 1.000, enfim, incalculável. Mas existem pessoas que têm prazer de assim fazer, tá bom? É o que deixa bem claro. Alguns se alegram em dar recursos bem pequenos. Quem foi que deu um recurso bem pequeno e ficou alegre porque estava dando esse recurso? Vamos ver? Abre aí, livro de Marcos. Aí já passei. Livro de Marcos, capítulo de número 12. 12. Só de citar, eu acho que eu sei quem é, sem ler. Marcos, capítulo 12, 41 ao 44. Vamos ver? E diz aqui assim: é música das nossas crianças. Qual é a música das crianças? E diz assim, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vendo, porém, uma pobre viúva, depositou
2 pequenas moedas que valia 5 reais. E chegando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, mesmo tendo pouco aos olhos da sociedade, para Jesus foi muito, porque ela não deu o que sobrava. Ela deu o que ela tinha. E foi tudo. E foi visto por Deus. Eita, glória gloriosa. Vamos lá. Outro dão, o dízimo invertido. Você sabia disso? Dos 90%. E vivem com 10%. Cumpre ressaltar que o suporte financeiro, quanto desempenhado de coração, efetua a lei do amor e da harmonia. Então aqui é muito interessante, porque tem gente que não tem prazer de dar e tem outros que têm prazer de doar. Você já passou aqui pelo canal Bíblia para o Cotidiano e você lembra que nós fizemos Deus colocou no meu coração de doar 2 Bíblias e 2 irmãos, um depositou 20, o outro depositou 10 no Pix do canal e eu juntei com o que eu tinha e a gente foi lá e comprou 2 Bíblias para 2 jovens da nossa igreja. Então tem pessoas que são voluntárias, têm essa vontade de ajudar o próximo. E isso é dom, o dom de repartir com quem não tem. 3.2, dom de presidir a serviço da igreja. Sempre você vai ter esse a serviço, a serviço, a serviço. Então, quem preside também. Professor, existe presidir de presidência, que tem presidentes que sim, mas o presidente é que assim, irmãos, a gente aprendeu algumas coisas erradas. A gente acha que as pessoas são presidentes de algumas convenções, de algumas igrejas, e elas não têm responsabilidade, elas só têm os bônus, só recebem uma quantia alta de dinheiro, porque tem carro próprio, casa própria, pode viajar, mas você esquece que eles têm responsabilidade. E você sabe qual é a pior coisa que esses presidentes podem ter? Qual é, professor? Eles correm o risco mais do que eu e você de ir para o inferno. Misericórdia. Por quê? Eles mexem com um dinheiro que não é dele. Cada vez que você oferta, cada vez que você dizima, cada vez que você vota, cada vez que você contribui, volta de votar em algo, contribuir. Por exemplo, as duas pessoas que contribuíram aqui no canal, um com 20 reais e outro com 10 reais. E as Bíblias foram 100. Veja você a responsabilidade que eu tenho com o dinheiro do qual eu pedi para ser doado. E você acha que Deus vai deixar que esses homens... professor, mas eles usam dinheiro... Irmãos, cuidado. Não caia no problema deles. Cada um tem a sua responsabilidade. E eu digo que a deles é gigante, porque eles estão mexendo com dinheiro que não é deles. Vocês querem lembrar de quem? Bíblia? Opa, vamos lá agora. Ofni e Finéias. Diz o texto que o povo ia ofertar sacrifício a Deus e os servos de Ofni e Finéias pegavam primeiro a parte boa e oferecia para Deus o que sobrava. E qual foi o fim de Ofni e Finéias? Pois é, morreram. Então, cuidado. Então, cada um tem a sua responsabilidade dentro do seu dom. E no caso aqui, o dom de presidir tem responsabilidade sim. O problema é que a gente quer que ele repague aqui. E Jesus diz bem claro, não se preocupem com quem pode matar o corpo e não faz nada com a sua alma. Mas se preocupem com aquele que, além de matar o corpo, ainda vai poder julgar a tua alma. Esse é Deus. Vamos lá? Entre os dons de serviço para que a igreja se desenvolva e sirva o corpo de Cristo, temos o dom de presidir.
O próprio Espírito Santo habilita o crente para a liderança através deste dom. Romanos capítulo 12, verso 8. A palavra presidir no original grego exposta neste texto apresenta aquilo que está proeminente para os outros ou que preside, governa, cuida com empenho de uma determinada coisa. F.F. Bruce. Então, está determinado para aquela ali. Então, presidir a um alto grau de responsabilidade. E lembra o texto de quanto mais dado, mais cobrado? É verdade. Fique tranquila. F.F. Bruce. O exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer dos outros mencionados. Concordo plenamente com F.F. Bruce, porque cada um tem a sua responsabilidade. A minha de ensinar. Se eu ensino errado, eu posso estar mandando você para o inferno, você achando que está indo para o céu e eu enganando você com meus ensinos. Sabia disso? Mas a gente acha que, a gente botou na nossa mente, colocaram, implantaram, inculcaram que pecado hoje só existe dois. Pastor que é presidente rouba o dinheiro, adultério e fornicação. Ponto. Não existe outro pecado mais dentro da igreja. A gente sabe que tem outros pecados, né, que a gente quer nominar, mas eu não quero falar agora, nesse momento. Não é o tempo. Mas dentro da igreja a gente só vê esses 3 pecados. Pastor presidente é ladrão, os jovens são fornicadores e os casados são adúlteros. Pronto. Só existe isso. Para, irmão. Existem muitos mais outros. Vocês lembram qual é a obra da carne? É inúmeras. Pois é. Então, cada um na sua responsabilidade. 3.3. Dom de exercer misericórdia. E aí? E eu gosto do livro de Mateus. Qual é a recompensa para ser misericordioso? Qual é a recompensa? Você lembra o livro de Mateus? Capítulo de número 5. Deixa eu ver. Bem-aventurado as bem-aventuranças. Limpo de coração, bem-aventurados que sofrem perseguição, bem-aventurados, cadê? Bem-aventurado que chora, bem-aventurados mansos, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado... Achei, versículo número 7. Canetinha marca texto quebrada. Acabou o ano, tá acabando o ano e... Deixa quieto. Bora. Marca aqui, ó. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Qual é a recompensa de ser misericordioso, gente? Qual é a recompensa? A recompensa de ser misericordioso é alcançar misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus? Seja você misericordioso, porque é Mateus capítulo 6, capítulo 5, professor. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é dom também. Misericórdia é dom. E eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram a oportunidade de ouvir que ser misericordioso era dom. É Bíblia, irmão. Tá aí. Primeiro o que, irmão? Romanos. Falei igual o meu pastor Eli agora. Primeiro o que, irmão, né? Pastor Eli, amo de paixão, meu pastor Eli, irmão, pediu para o povo da nossa igreja, aí domingo lotado, irmão, se inscreva no canal do irmão Tony, e se ele errar, puxa a orelha dele. Olha o que meu pastor fala, irmão, 350 membros, a igreja cheia, e o pastor Eli manda o povo se inscrever no canal, mas diz bem claro, se ele errar, puxa a orelha dele, deixa o comentário lá, olha só, eita, pastor Eli. Romanos capítulo 12, tá bom? Então, são dons. Paulo está falando de dons. Mais uma vez, misericórdia, ensino, exortação, repartir, presidir e misericórdia. São dons, tá bom? Vamos lá. Os dons que apresentamos devem ser apregados no fato e no emprego, sempre com o intuito de socorrer o outro.
socorrer o outro. Entre estes dons, acha-se o dom de exercer misericórdia, que consiste em perdoar e compadecer das necessidades alheias. Quem usa de misericórdia? Vamos lá, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 8. O que exerce misericórdia com tristeza, magoado, ferido, não. Quem exerce misericórdia com alegria. Sou feliz porque eu sou misericordioso. Aqueles que me ofendem, eu uso de misericórdia. Aqueles que estão perdidos, eu uso de misericórdia. Aqueles que não querem, eu uso de misericórdia. É a misericórdia usada com alegria, tá bom? Vamos lá. O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros de modo a aliviar a dor, solidão e amargura, porque ele faz com alegria, ele alivia, marca aí, irmãos, tá aí, ó. Ele alivia o quê? A dor, solidão e amargura, certo? É ele que assim o faz. Vamos lá? Usar de misericórdia talvez seja uma referência à caridade ou amor, cuidado dos enfermos e dos pobres, assim por diante. Ainda que todos os cristãos fizessem este trabalho em certo grau, alguns tinham o dom especial para isso. É uma função de toda a igreja, agir com misericórdia, mas dentro da igreja existe aqueles que têm o dom de misericórdia. Nós temos, como eu li, mandamento, bem-aventurado os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Serve para todos, mas dentro das que são misericordiosos, tem aqueles que são mais misericordiosos ainda. É o dom. É forte demais, é lindo. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão, irmão. Que maravilha, né? Conclusão. Vimos em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Essa é a grandeza do crente, é em servir. Por isso o Senhor nos capacitou com dons para que possamos servir ao corpo de Cristo e aos nossos semelhantes. Eu servindo a você, você servindo a sua igreja e a sua igreja espalha para o mundo. E assim a gente vem servindo uns aos outros, tá bom? Que Deus venha cada vez mais te capacitar. Ore procurando qual é o seu dom. Hoje nessa aula eu descobri mais um dom que Deus me capacitou. O dom de exortar, animar, incentivar, advogar, consolar, está ao seu lado o tempo todo. Porque o canal Bíblia para o Cotidiano nasceu e existe por um propósito: exortar, animar, estar perto daqueles que querem aprender a palavra de Deus. Não se esqueça que por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Vamos fazer esse canal crescer. Você já sabe que você tem que se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e orar pelo canal, para que ele venha alcançar centenas de milhões de pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te espero no nosso devocional amanhã de manhã. Seja cheio da presença de Deus e exerça todos os seus dons a serviço do reino de Deus. Que Deus te abençoe.